O que é a paralisia do sono? Paralisia do sono é a incapacidade temporária de se mover ou falar ao adormecer ou ao acordar. O que acontece com o nosso corpo? Paralisia do sono é uma condição em que o cérebro desperta enquanto os músculos continuam dormentes. Isso faz com que a pessoa tenha consciência de sua situação e do que se passa ao seu redor, embora não consiga se mexer. Quanto tempo dura a paralisia do sono? O tempo que dura a paralisia do sono tende a ser variável. Em geral, possui duração não prolongada, que pode ocorrer entre 20 segundos ou até 2 minutos. Como evitar a paralisia do sono? Dormir entre 6 a 8 horas por noite, ir à cama sempre na mesma hora, acordar todos os dias na mesma hora e evitar bebidas energéticas antes de dormir, como café ou refrigerantes. Afinal, quantas pessoas sofrem desse distúrbio? Com quem acontece? A partir dos estudos disponíveis, os pesquisadores britânicos estimam que a paralisia do sono aconteça para 8% da população mundial. Eles não encontraram uma relação consistente do fenômeno com a idade nem com o sexo, embora alguns estudos individuais observam maior prevalência em mulheres. Mesmo assim, especialistas como a médica do Instituto Brasileiro do Sono, Dorothy Zavarese, acreditam que o problema é tão preocupante quanto qualquer outro, pois todos tendem a atingir quem mantém uma rotina estressante. Existem tipos diferentes de paralisia do sono. Para muitas pessoas, a paralisia do sono parece uma experiência típica de filme de terror. O tema das imagens, sons e sensações táteis que cada pessoa experimenta durante o fenômeno varia, mas observa-se um padrão nos efeitos que elas causam e no significado que parecem ter para quem passa por isso. O terror que a pessoa pode experimentar num episódio de paralisia do sono pode ser classificado em 3 tipos. Intruso, medo, sensação de que é um estranho no recinto, ou uma presença maligna, alucinações visuais e auditivas. Experiência corporal incomum. A pessoa pode ter a sensação de flutuar, sair do corpo e ver o próprio corpo na cama, como se estivesse acima dele. Pode ter alucinações de movimento. Incubus, sensação de pressão no peito e falta de ar. Por que a paralisia do sono acontece? Bom, embora a paralisia do sono seja um fenômeno relativamente comum, ele ainda é pouco estudado. Há vários estudos sobre os fatores de riscos potenciais, mas as causas ainda não são claras. Uma hipótese é que uma falta de sincronia entre mudanças na atividade cerebral e a tônia muscular na fase REM do sono seja o mecanismo responsável pela paralisia temporária, mas acredita-se que se trata de um fenômeno multifatorial. Já foram investigadas associações da paralisia do sono com o uso de substâncias, estresse e trauma, influência genética, crenças anômalas, problemas e distúrbios de sono, tanto em termos de qualidade subjetiva do sono e perturbação objetiva do sono, e transtornos psiquiátricos. Paralisia do sono. Uma abordagem espiritual, a visão espiritual da paralisia do sono. Entretanto, na visão espírita da paralisia do sono, podem haver duas razões para que esse fenômeno ocorra: a natureza do ou das pessoas e há espíritos em todos os lugares. A partir desses dois conceitos espirituais, pode-se conseguir uma explicação na visão espírita da paralisia do sono. O que muitas pessoas veem durante a paralisia do sono, alucinações, fantasmas, podem na verdade ser uma manifestação do corpo que se prepara para uma experiência sobrenatural. Por existirem espíritos em todo lugar, nada mais natural que durante uma experiência extrasensorial, a nossa visão consiga aprender a presença dessas entidades sobrenaturais, que podem nos propiciar boas ou más vivências espirituais. Devido à natureza do ser humano, quando se desperta do sono REM, que é o estágio mais profundo do sono e também um momento no qual acontece em muitas pessoas a projeção astral, o espírito desencarna temporariamente do corpo e caminha pelo mundo. Nesse estágio intermediário é onde as relações entre o corpo e espírito estão mais aguçadas. Sendo assim, a sensação de sufocamento relatada durante a paralisia do sono não pode ser atribuída a uma obsessão espiritual, algum espírito estranho querendo se apossar do nosso corpo,
mas na verdade a pressão do nosso espírito saindo do nosso corpo durante a desencarnação temporária. E as visões que temos de entidades sobrenaturais são espíritos que estão ao nosso redor, que só temos acesso quando o nosso espírito está fora do nosso corpo. A paralisia do sono pode matar? Bom, embora possam surgir sintomas preocupantes como falta de ar ou sensação de estar flutuando, a paralisia do sono não é perigosa e nem coloca em risco a vida. Durante os episódios, os músculos da respiração e todos os órgãos vitais continuam funcionando normalmente.